Aleluia. Todos estão felizes de estar na presença do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Abre a sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Em nome de Jesus. Daniel capítulo 3, versículo 13. Já quero agradecer a oportunidade pela vida do pastor Mauro, da pastora Ellen. Muito obrigado pela oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida dos senhores. Quem achou, diga amém. Aleluia. Daniel capítulo 3, versículo 13. Vou estar lendo, amém? Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servistes os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se está pronto quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do soltero, da gaita de foles, e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorar a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram: ó rei Nabucodonosor, não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos livrará do forno do fogo ardente e das tuas mãos. E se não ficar sabendo, ó rei, não servimos a teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor encheu de furor e se mudou o aspecto de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais, que se acostumava a aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atasse Sadraque, Mesaque e Abednego para o lançar no forno do fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus colchões, seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno do fogo ardente, porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E aleluia, e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e falou e disse aos seus capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram: ó rei, é verdade. E responderam e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há nada de lesões neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor na porta do forno do fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saiu do meio do fogo, e ajuntaram os seus satrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitões e todo o rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinham passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram se entregar os seus corpos para que não servissem a outros deuses, não adorassem a outros deuses outros deuses alguns, senão seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado as suas casas, sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este.
Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, nessa noite eu quero louvar o teu nome e glorificar a ti, Jesus. Nós sabemos, Pai, que a tua palavra aqui vai ser pregada. Então que nessa noite o Senhor toma os meus lábios, a minha boca, a minha mente, os meus olhos. Toma a minha vida nessa noite, Jesus. Toma o povo que está aqui neste lugar. Joga por terra todo impedimento, todos os cobichões, tudo aquilo que tenta tirar eles do foco. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, eu quero deixar um tema para essa mensagem. Essa mensagem ela está a semana toda queimando dentro do meu coração, da minha alma. E Deus ele me deu um tema nessa mensagem. Deus viu, ouviu e não gostou e desceu para responder. Aleluia. Eu comecei a ruminar um pouco essa mensagem e entender que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam num cenário terrível. Aleluia. Ele estava num cenário de dificuldade, num cenário, aleluia, que geralmente, se nós estamos nesse cenário, a gente não vai entender nada, porque eles é tomado cativo, ele é levado para uma terra pagã. A Bíblia vai nos dizer que o cenário que eles estavam, eles tinham que tomar algumas decisões, e por muitas das vezes eu entendo que decisões vai mudar destino. E por muitas das vezes, pastor, eu entendo que decisões vai mudar um pouco o percurso da nossa caminhada. Só que eles não tinham o que fazer. Eles tinham que estar naquele lugar. Eles precisavam estar naquele lugar. Porque a Bíblia também vai nos dizer, aleluia, que Ezequias, ele foi um rei, louvado seja o nome do Senhor. Durante 21 anos ele começou a reinar sobre Israel. E ele fez tudo o que era errado diante dos olhos do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Deus levanta Jeremias para alertar o povo, que o povo está no pecado, para alertar o povo, para o povo despertar. E toda vez que Jeremias ia fazer a vontade do Senhor, o povo não dava ouvido. Toda vez que Jeremias ia falar algo da parte do Senhor, o povo não acreditava, porque o povo já estava com cobichões, aleluia, nos seus ouvidos e cegueira nos seus olhos. Já não estava mais ouvindo a palavra de Deus, já não estava enxergando o Espírito Santo de Deus. Só que a Bíblia vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, que no meio desse intervalo, a Bíblia nos diz que Jeremias ele profetiza para o povo, aleluia, se consertar. Jeremias ele profetiza para o povo se endireitar diante da caminhada do Senhor, porque coisas terríveis iriam acontecer. Alexandre, eu começo a entender que o povo não quis dar ouvido. Eu começo a entender que Deus ele estava insistindo, mas o povo não queria ouvir. Eu começo a entender que Deus estava insistindo, mas o povo não queria saber. Eu começo a entender, pastor, que Deus ele insistia porque ele ama e o povo não queria saber. Então Deus deixou eles sofrer as suas próprias consequências. A Bíblia vai nos dizer então, pelo pecado do povo, Deus permite que Nabucodonosor invade, aleluia, Israel, invade aquela cidade. A primeira vez que Nabucodonosor invade, o que ele faz? Ele mata, aleluia, ele mata algumas pessoas dentro daquele lugar. Ele mata, louvado seja o nome do Senhor, alguns homens, algumas mulheres, algumas crianças. E na segunda vez que ele invade, ele acaba com os templos, queima os muros, acaba com a cidade, acaba com a igreja. O povo que louvava já não louvava mais. O povo que adorava já não adorava mais. O povo que gostava de ir para a igreja já não gosta de ir mais. Por quê? Porque não tem mais louvores, porque não tem mais adoração. Então a coisa aperta. A Bíblia nos diz então que quando as coisas se apertam, a fome, a sede. E Nabucodonosor, quando ele invade pela segunda vez, ele leva algumas pessoas cativas. E essas pessoas que ele leva cativa, ele começa a levar Sadraque, começa a levar Mesaque, começa a levar Abednego, começa a levar Beltesazar, que é o Daniel. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que quando eles é levado a cativo, louvado seja o nome do Senhor, eles já estão numa terra pagã. Eles já estão numa terra que eles nem sabem onde é. Só que Deus tinha um propósito. Diga para o irmão do seu lado, Deus tem um propósito. O propósito de Deus no meio dessa circunstância é querer curar. O propósito de Deus no meio dessa circunstância é querer transformar. O propósito de Deus no meio dessa circunstância é querer mudar a história. Só que o povo não tinha entendido nada. Sadraque, Mesaque e Abednego agora está numa terra pagã. A Bíblia vai nos dizer em Daniel capítulo 3 que Nabucodonosor ele levanta uma estátua. E essa estátua, a Bíblia vai nos dizer que tem 30 metros de altura. Louvado seja o nome do Senhor. 30 metros de altura. Se eu não estou enganado, 60 metros de comprimento
momento. E a Bíblia vai nos dizer que ele dá um decreto naquela cidade que todo o povo teria que adorar aquela estátua, que todo o povo teria que se dobrar e adorar aquela estátua. Mas eu começo a entender por que o povo tinha que adorar aquela estátua. Porque Nabucodonosor, alguns tempos atrás, teve um sonho, e esse sonho nem os magos, nem ninguém conseguiria entender. Aleluia. Então Daniel se levanta, porque Deus dá visão para o profeta, Deus dá visão para aqueles que estão na direção, Deus dá visão para aqueles que estão na posição, e Deus dá visão para Daniel. Eu falei: Daniel, você vai chegar até Nabucodonosor e vai dizer para ele, aleluia, que a cabeça daquela estátua pode ser até ele, e os pés pode ser de bronze, mas vai vir aleluia, aleluia. Mas vai vir aí, louvado seja o nome do Senhor, uma rocha, e quando bater nessa estátua ela vai quebrar, ela vai cair, e essa rocha sou eu, Jesus Cristo de Nazaré. E quando Daniel, aleluia, ele fala essa revelação para Nabucodonosor, ele se ira, ele fala: ei, Deus não pode ser maior que eu, Jesus não pode ser maior que eu, então eu vou levantar essa estátua no meio da província, e vou falar para o povo que agora é um decreto, eles vão ter que se prostrar, eles vão ter que adorar a minha estátua, e aqueles que não adorar vai ser jogado dentro de uma fornalha, dentro de um fogo ardente, aleluia. E assim foi, ele fez, ele levantou aquela estátua, pegou os profetas, pegou quem estava no meio de cativo, porque a Bíblia não dizia que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram levantados como profeta, eles foram levantados para ser nabi, boca de Deus naquele lugar. Só que a Bíblia nos dizer, aleluia, que o arauto ele pregava em alta voz, dizendo: olha, o Nabucodonosor levantou uma estátua, e todos aqueles, ao ouvir o som da buzina, do pífaro, da citara, vai ter que se prostrar e adorar. Aquele que não adorar vai ser lançado, aleluia, dentro do fogo ardente. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão comigo aí? Aleluia. E eles foram jogados, aleluia. E eles foram, louvado seja o nome do Senhor, eles foram mostrar para Nabucodonosor porque eles veio para aquele lugar, porque eles foram cativos para ir para aquele lugar. Abre a sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Aleluia. No versículo 12, que o arauto vai dizer assim, aleluia: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província, negócios, trabalho, constituíste, separado, aleluia, alguns homens judeus, aleluia, que você, aleluia, Nabucodonosor, separou como esses homens para fazer o trabalho aqui na Babilônia, e eles se recusam a se prostrar para adorar a estátua. Diz assim, ó: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram causa algum de ti e dos seus deuses, aleluia, e não serve nem a estátua de ouro que levantaste e adoraram. Então eu começo a entender que quando Nabucodonosor levou esses meninos cativos, ele já viu algo diferente neles, porque eu comecei a entender que quando eles foram levados para a Babilônia, eles começaram a estudar, se preparar, estudaram na melhores escolas, se prepararam, porque Nabucodonosor, aleluia, colocou eles para se preparar, para eles entenderem como é que funcionava a Babilônia. Começou a colocar eles em destaque. Os babilônicos que passavam já sabiam que eles não eram de lá. Eu sei que esses jovens não são daqui e eles vão tomar o meu lugar. Eu sei que esses jovens não são daqui, porque eu consigo ver que eles são diferentes, aleluia. Aonde você for, o brilho do Senhor é com você. Aonde você estiver, a presença do Senhor é com você. Porque o povo babilônico viu que aqueles jovens, eles eram diferentes. Só que o próprio arauto falou: ei, você constituíste esses jovens, você separou eles, só que eles não vão se prostrar, eles não vão adorar. A Bíblia vai nos dizer que Nabucodonosor, ele fica furioso. Ele fica furioso com essa situação. E aqui eu quero abrir um parênteses, irmão, em nome de Jesus. Às vezes é melhor você obedecer do que você sacrificar. Talvez na minha conjectura, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles poderiam falar: não, eu não vou mais servir, eu não vou mais adorar o Deus de Israel, eu vou me prostrar. Mas eles tinham um objetivo, e eles sabiam que o rei ia voltar. Eles tinham um objetivo, vou repetir, e eles sabiam que o rei ia voltar. Não importa a circunstância que você esteja passando, esteja no próprio objetivo, sabendo que o rei vai voltar. Esteja no próprio objetivo, sabendo que uma hora ele vai vir buscar a tua igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro.
Só que eu começo a entender também que aqueles jovens, ele não fez caso algum de onde eles estavam, porque foi colocado uma proposta diante deles, foi colocado uma proposta diante para eles fazerem. Falou: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu tenho uma proposta para vocês. Eu vou treinar vocês, eu vou preparar vocês aqui na província da Babilônia, e o povo que eu trouxe cativo, vocês vão liderar. Vocês vão liderar a partir de hoje esse povo. Talvez na minha conjectura um olha para o outro e fala: eita, eu não vou liderar ninguém, eu não vou fazer nada disso, porque Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para me adorar o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou me prostrar, eu não vou me prostrar. Ele pensou na minha conjectura: eu vou fazer o que tiver que ser feito, mas eu não vou adorar outros deuses. Aleluia. O que eu quero dizer para os irmãos, em nome de Jesus, que existe um momento na nossa caminhada da vida que parece que nada vai acontecer, e a gente quer parar de adorar, e a gente quer parar de buscar, e muitas das vezes a nossa mente está cativa, e muitas das vezes a gente não está mais orando, não está mais jejuando, não está mais buscando, e já estamos sendo os escravos. E por isso a gente começa a entender que a gente já não tem mais o papel de adorar a Deus, a gente começa a entender que a gente já não tem mais aquele papel de louvar a Deus. Mas Deus nos trouxe neste lugar para falar para mim e para você: ei, vocês estão debaixo de um propósito, vocês estão debaixo de uma promessa. Aleluia. Então Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não adoraram. Eles preferiram, aleluia, ficar quieto, porque a Bíblia nos diz que quando Nabucodonosor foi contender com eles, ele falou: ó rei, eu não tenho nada para falar com você, o meu negócio é com Deus. O meu negócio é com Deus. Ou seja, faz o que você quiser, seja feita a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então aquele povo é levado cativo. Aquele povo talvez perdeu mãe, perdeu pai, perdeu irmão, e estão num momento difícil, e eles precisam tomar uma decisão. Diga: decisão. Eles precisam tomar uma atitude, porque eu entendo que a atitude e decisão vai mudar o destino deles. Então a atitude, na minha conjectura, eles já tinham tomado, só que depois eles tomaram uma decisão. Qual que foi a decisão, evangelista? É não adorar a outros deuses. Qual que foi a decisão, evangelista? É morrer, mas adorando o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Qual que foi a decisão, evangelista? É fazer a vontade do Senhor mesmo que doa. Qual que foi a decisão, evangelista? É chorar mesmo que ainda a circunstância esteja difícil, é nos prostrar mesmo que a circunstância diga que não. E foi o que eles fizeram. A circunstância estava falando para ele que não, mas eles continuavam adorando. A circunstância estava falando para ele que não, mas eles continuavam se prostrando ao Senhor dos senhores. A circunstância dizia para eles que não, mas eles só tinham um objetivo. Diga qual? Adorar a Deus. Qual que é o seu objetivo nessa noite? Qual que é o seu objetivo nessa noite, neste lugar? Qual que é o seu propósito nessa noite, neste lugar? Porque Deus, Ele nos chamou para um propósito, e o propósito que Ele tem na nossa vida é um propósito maior, que vai além da nossa chamada, que vai além das nossas vidas, que vai além do nosso cotidiano, da nossa ótica humana. Para quem você acha que Deus te chamou? Para você fazer a diferença. Aleluia. Aqueles jovens numa terra pagã, diga terra pagã. E eu começo a entender que numa terra pagã, o nome precisa ser mudado. Eu começo a entender que numa terra pagã você já não tem mais identidade. Então o que Nabucodonosor fez? Ei, vamos mudar o nome desses camaradas, porque eles estão numa terra que eles não se conhecem, que eles não conhecem ninguém. Então vamos mudar o nome deles. Então vamos ficar como Sadraque, Mesaque e Abednego. Tudo bem, mas aleluia, Ananias, Misael e Azarias foram chamados para um propósito maior. Mas evangelista, por que mudaram o nome deles? Porque é assim, irmãos, o inimigo, quando ele quer te paralisar, ele vai mudar a sua identidade. O inimigo, quando ele quer te paralisar, ele vai mudar a sua identidade, ele vai mudar o seu jeito, ele vai querer mudar a sua forma, mas ele não pode mudar o seu caráter. Aleluia. Ele não pode mudar o seu caráter, porque a Bíblia nos diz que mesmo que mudaram a identidade daqueles meninos, daqueles jovens, mas não mudaram o caráter deles, eles continuavam sendo cristãos. Vai haver momentos na nossa vida, irmão, louvado seja o nome de Jesus, que vão querer mudar a nossa identidade, que vão falar, aleluia, que você não vai conseguir, que vão dizer para você desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos. Só que Deus, Ele está te vendo, Ele está dizendo: ei, mudaram a sua identidade, tentaram colocar algo dentro de você, mas eu conheço o seu caráter, eu sei quem você é, eu sei onde você mora, eu conheço o seu endereço, eu não esqueci de você. Aleluia. E tem momentos na nossa caminhada que é assim, irmãos, nós parecemos que já não valemos mais nada, nos colocamos à prova, e Deus está falando: ei, não é tempo de você colocar a prova, é tempo de você adorar. Não é tempo de você se colocar à prova, é tempo de você jejuar. Não é tempo de você se colocar à prova, é tempo de você ir para a batalha, para a guerra.
porque eu te chamei para guerrear. A Bíblia vai nos dizer que Davi, quando ele foi enfrentar o gigante, foram dar uma armadura para ele. Saul foi dar uma armadura para Davi. Falou: aí Davi, já que você insiste em lutar, toma essa armadura e vai lutar, porque eu sei que você vai vencer esse gigante. E ele falou: Saul, com essa armadura eu não consigo nem andar. Com essa armadura eu não consigo nem andar. Eu prefiro ficar com o que Deus me deu. Aleluia. Eu prefiro ficar com o que Deus me deu, que é um cajado, um estilingue, algumas pedrinhas. Aleluia. Deus está falando para mim e para você, Ele já te deu armadura. E por que você não está usando? Ele já te deu armadura. E por que você não está usando? Eu começo a entender aqui também que aqueles meninos, ele teve reverência, mesmo estando numa terra pagã, mesmo sendo levado cativo, mesmo sendo humilhado, porque eles foram humilhados, mas ele tinha reverência, ele tinha respeito, porque ele sabia o Deus que ele servia. E quando eu começo a entender que ele tinha reverência, ele tinha respeito, Deus, ele estava assinando um propósito. Porque não adianta, irmãos, você ter unção e não ter respeito. Não adianta você ter unção e não ter reverência. Não vai adiantar de nada. Vai me lembrar dos filhos, aleluia, dos filhos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de Arão, que quando foi acender o incensário, acenderam de qualquer maneira. Estava acostumado dentro da igreja, estava acostumado com algumas coisas. Não estou dizendo para vocês que vocês não têm que vir neste lugar. Eu estou dizendo que a gente tem que despertar, irmãos, porque Jesus, ele está voltando, e a palavra dele está vindo com força. E o objetivo que ele tem para nossas vidas é um propósito maior. E se a gente não despertar, a gente não vai entender. Então eles tinham reverência, diga reverência, respeito, porque mesmo ele sendo levado cativo, mesmo ele sendo humilhado, perdendo família, saindo da sua cultura, ele falou assim: eu vou continuar respeitando a Cristo, eu vou continuar adorando a Jesus, eu vou continuar buscando a Deus, não importa. Aleluia. Então eu comecei a entender que eles respeitavam a presença de Deus. E quando você respeita a presença de Deus, Deus, ele tem algo contigo nessa terra, porque ele sabe que você tem obediência, e a bênção, ela vem pela obediência. Então eu comecei a entender que aqueles jovens estavam debaixo de uma obediência, eles estavam debaixo de uma autoridade. Então eles não estavam ali por estar, eles não estavam na Babilônia por estar. Houve um propósito, houve algo que teve que acontecer para eles chegar naquele lugar. Só que a Bíblia vai nos dizer que a partir do momento que eles foram levados cativo, eles teve que passar humilhação, eles teve que passar um momento difícil, eles teve que passar um momento de dificuldade. Porque se você for ver a Bíblia, a maioria dos profetas, eles teve que passar um tempo difícil, eles teve que passar um tempo de dificuldade. E é nesse tempo que Deus forja o nosso caráter, é nesse tempo que Deus faz a gente buscar mais, é nesse tempo que Deus faz a gente se fortalecer com as armaduras. Porque eu creio que esses jovens, eles estavam fortalecidos com as armaduras espiritual. Eu creio que esses jovens, eles buscavam de dia, buscavam de noite, e ele falava: Senhor, eu vou te adorar, Senhor, eu vou te buscar em espírito e em verdade. Eu sei que a circunstância não está boa, mas eu vou te buscar. Eu sei que a situação não está boa, mas eu vou te adorar. Eu sei que todo mundo sumiu, algumas pessoas morreram, nossa cidade acabou, mas eu vou continuar te adorando. Diga para o irmão que está do seu lado: e quando você faz para Deus, Deus, ele faz por você. Aleluia. Meu Deus, será que você pode dar glória? Meu Deus, aleluia. Comecei a entender que não bastava só eles falar que não ia adorar, mas o inimigo já estava furioso, irmãos. O inimigo das nossas vidas é assim: quando ele coloca um obstáculo na sua frente, você fala: ei, pode colocar o obstáculo, pode fazer o que você quiser. Ele vai continuar, irmãos. Ele vai continuar até ele fazer você desistir. Mas por isso que eu estou te falando que a gente estamos debaixo de um propósito. Porque aqueles jovens, mesmo falando que não ia se prostrar e que ele não tinha nada que falar com ele, o negócio dele era com Deus, ele falou: então tá bom, eu vou acender a fornalha 7 vezes mais e vou colocar vocês lá dentro. Talvez na minha conjectura eu não ia aguentar, mas eu observando essa mensagem, eu vi que aqueles meninos foram corajosos. Eu vi que aqueles meninos, eles foram temente a Deus e foram para cima do problema. É isso que Deus precisa, irmãos, que a gente vá para cima do problema. Às vezes o problema bate na nossa porta e a gente não está reagindo. Às vezes o problema está batendo na nossa porta e a gente está ficando de braços cruzados.
Aqueles jovens mesmo estão na terra pagã, mesmo sendo cativo. Ele falou assim: eu vou para cima do problema, eu não vou adorar os deuses dele, eu vou adorar o Deus de Israel. Eu vou para cima do problema, deixa ele acender a fornalha, fazer o que ele quiser. É Deus que controla nossas vidas, Deus é Deus. Aleluia. Então quando ele levantou e falou: ei, eu vou acender aquela fornalha 7 vezes mais, eles pegaram os melhores soldados que tinha naquele lugar. E o que aconteceu com os soldados quando chegou na porta da fornalha? Eles foram exterminados, irmãos. É por isso que eu comecei a entender que Deus viu, ouviu, não gostou e teve que descer para responder. Porque os jovens, eles foram obedientes no começo até o final. E mesmo Deus não se manifestando, eles continuaram adorando a Deus. Mesmo Deus não se mostrando para eles, eles continuaram buscando a Deus. Então Deus viu, ouviu, não gostou e falou: agora eu vou descer para responder. Porque quando eles acenderam a fornalha, aqueles soldados já foram exterminados. Então eu, na minha conjectura, consigo entender que Deus, ele já estava na porta da fornalha. Falei: ei, Nabucodonosor, pode mandar. Ei, Nabucodonosor, pode mandar. Sabe por quê? Porque eu sei quem eles são. Eu sei quem eles é. Você tirou a identidade dele, mas eu conheço o caráter dele. Você tentou tirar a alegria dele, mas eu sei quem são eles. Você tentou tirar e roubar a tristeza deles, mas eu sei quem são eles. Aleluia. Então pode mandar eles para a fornalha, porque eu estou aqui na porta. Aleluia. E quando fala de porta, irmãos, fala de reino, fala de céus. Aleluia. Fala de, louvado seja o nome do Senhor, de ter comunhão com Cristo. Porque Apocalipse capítulo 3, 20 vai falar que ele está na porta, ele bate. E se a gente abrir, ele vai entrar e com a gente ele vai ceiar. Então comece a entender que quando aqueles soldados foram julgar aqueles jovens, não tem outra conjectura, irmão. Vem comigo, pastor. O senhor você sabe disso. Vem comigo. Não tem como você entender de outra forma. Se aqueles camaradas ele foi exterminado na porta e os 3 não, é porque Deus já estava se responsabilizando. É porque Deus já sabia o que iria acontecer. O problema é que a gente se preocupamos antes de consultar a Deus. Sabia disso? A gente se preocupamos demais e esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas. Então quando aqueles soldados chegou na porta que foram exterminados, eu consigo entender na minha conjectura Deus falando: ei, pode mandar eles, porque eles é meu. Pode mandar eles, se invadiu a cidade deles, se levou todo mundo cativo por minha permissão. Mas agora eu vou descer para responder, porque eu vi que eles foram fiel. Sabe qual é o segredo, irmão, da nossa vitória? É ser perseverante. Sabe qual é o segredo da nossa vitória? É ser fiel. Porque eu comecei a entender que quando eles foram jogados, a Bíblia vai nos dizer que, vem aqui na Bíblia, em nome de Jesus, em Daniel capítulo 3. Aleluia. Daniel capítulo 3, versículo 22. E porque a palavra do rei apertava, o forno estava sobre maneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que se levantaram contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno do fogo ardente. Então Nabucodonosor se espantou e levantou depressa. E falou e disse: capitões, não lançamos nós 3 atados dentro do fogo? Responderam e disse: ó rei, é verdade. E o rei Nabucodonosor respondeu e disse: eu porém vejo 4 soltos que andam passeando dentro do fogo. Só quem passeia dentro do fogo é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Só quem passeia dentro do fogo é o Senhor Jesus Cristo, é Deus, irmão. Ele é soberano, está no controle de todas as coisas. Então eu começo a entender o quê? Que a obediência ela vai gerar um resultado. Eu começo a entender o quê? Que o propósito de oração vai gerar um resultado. Eu começo a entender o quê? Que a perseverança vai gerar um resultado. E qual que é esse resultado, evangelista? A gente morar no céu. E qual que é esse resultado, pastor? É a gente morar no céu. Então, qual que é o resultado? É a gente morar no céu, é perseverar. Porque aqueles jovens, eles perseveraram. Eles não desistiram, eles não pararam no meio da caminhada. Eles foram até o final, sabendo que ia ser mortos, sabendo que ia acabar com a vida deles, mas eles preferiram morrer adorando a Deus do que adorando o Satanás. Eles preferiram morrer adorando o Santo Deus de Israel do que adorar qualquer Deus. Isso é muito forte, pastor. Aleluia, isso é muito forte. E eu começo a entender aqui, ó, que o Nabucodonosor continua dizendo assim, no versículo 25, respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada de lesões nele.
nada de lesões neles. O aspecto do quarto é semelhante a filhos dos deuses. Então chegou Nabucodonosor na porta do fogo. Diga porta. Aleluia, diga porta. Jesus está à porta. Então chegou na porta do fogo ardente, falou, disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, servos do Deus Altíssimo. O próprio inimigo teve que falar servos do Deus Altíssimo. Por quê? Porque eles reconheceram. Ele reconheceu que aqueles meninos eram filhos do Deus Altíssimo. Então o inimigo tem que reconhecer, louvado seja o nome de Deus, irmãos, que nós somos filhos de Deus Altíssimo. Que no meio da nossa tempestade, da nossa dificuldade, não importa, Deus, Ele é o nosso Pai. Ele que vai nos fortalecer, vai nos preparar, vai nos guiar na beira do caminho, irmãos. E diz assim, ó: Vinde então, Sadraque, Mesaque e Abednego, e saíram do meio do fogo, e ajuntaram os satrapas, os prefeitos, e os presidentes e os capitões do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os corpos deles, ou sobre os corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas, nem mudaram, nem tinha cheiro de fogo, nem tinham passado sobre eles. Então Nabucodonosor disse: Bendito seja, ó Deus, de novo, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que livrou os seus servos, que confiaram nele, pois, olha aqui, irmão, que forte, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Pode ver que o rei é minúsculo, preferindo se entregar os seus corpos para não servir e adorarem algum outros deuses, senão o Deus de Israel. Aleluia. Então comece a entender, irmãos, que no meio da caminhada nossa vai ter obstáculo, vai ter dificuldade. Talvez a gente entramos neste lugar com um monte de problemas, com um monte de dificuldades, mas Deus está falando para nós que Ele é o nosso Pai. Deus está falando para nós que no momento da nossa dificuldade, Ele que vai nos resgatar, Ele que vai erguer a sua mão e vai nos levantar, Ele que vai preparar um caminho, Ele que vai preparar uma morada, Ele que vai nos exaltar, porque Ele é Deus. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Lá no último versículo, eu começo a entender que então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então eu começo a entender que Deus quer mudar a sorte de alguém. Então eu começo a entender que Deus quer mudar a vida de alguém. Porque o povo ser levado cativo, sendo colocado ele debaixo de uma proposta, e eles não quiseram adorar outros deuses, eu entendo que Deus, Ele queria mudar a vida daqueles jovens. E nessa noite não vai ser diferente. Deus quer mudar a nossa vida, irmãos. Deus, evangelista, mas eu já venho para a igreja, eu sou evangélico, eu sei. Mas existe algo que é só você e Deus. Que talvez aqueles jovens, no momento da dificuldade que eles passaram, era só Ele e Deus. Porque eles perderam tudo, eles não tinham nada, mas eles tinham Deus. Então no momento da dificuldade deles era só Ele e Deus. Aleluia. No momento das suas dificuldades você precisa entender, igreja, em nome de Jesus, que é só você e Deus. Aleluia. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Comece a falar com Jesus aí onde você está. Porque Ele quer mudar a nossa história nessa noite. Ele quer mudar a nossa sorte nessa noite. Ele quer te dar armadura para você caminhar nessa noite, para você vencer. Oh meu Deus, aleluia. Eu começo a entender, oh Pai, que lá no Salmo 126, quando o Senhor trouxe de cativo os que voltaram de Sião,
estávamos como os que sonham, Senhor. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre nações: grandes coisas fez o Senhor. E grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz regressar outra vez do cativeiro, ó Senhor, com as correntes do sul. Oh meu Deus, eu quero te louvar nessa noite, Jesus, porque eu entendo que a tua palavra, Pai, ela vem, Senhor, com força, ela vem com pressa sobre as nossas vidas, nos mostrando, Pai, que a fornalha, mesmo aquecida 7 vezes mais, o Senhor está dentro dela. Nos mostrando, Pai, que no meio de uma tempestade, mesmo tudo estando bagunçado, o Senhor ainda continua no barco. Nos mostrando, Pai, que no momento, Pai, de cativeiro, o Senhor nos faz adorar o Teu nome, glorificar o Teu nome. Por isso, nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, nessa noite, nos fortaleça com a Tua armadura espiritual, Jesus. Nos prepara, Senhor, porque eu sei que os dias estão vindo aí. A Tua Bíblia nos está dizendo, Pai, que vai ter as guerras, que vai ter terremotos, que vai acontecer muitas coisas. E a gente já conseguimos entender, Pai, que o Senhor está à porta e o Senhor está batendo. Então, em nome de Jesus, ó Pai, eu sei que vai chegar o dia da fornalha. Eu sei, Pai, que vai chegar o dia da gente nos prostrar, mas nós queremos se prostrar para adorar a Ti. Nós queremos nos prostrar para louvar o Teu nome. Então nos fortaleça, Jesus. Nos prepara, Senhor. Nos prepara, Papai querido. Em nome de Jesus, toma a Tua igreja nessa noite. Derrama Teu bálsamo sobre cada coração. Derrama Teu bálsamo, meu Deus, sobre cada ferida neste lugar. Vai curando, Senhor. Vai restaurando. Vai quebrando as correntes. Feche os teus olhos, igreja, em nome de Jesus. Vai quebrando, Pai, as cadeias. Que todas as algemas, Pai, vai sendo quebrada. Que toda a enfermidade nessa noite vai sendo, Pai, estraçalhada pelo Seu poder. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Nós não temos outro Deus além de Ti. Por isso, nessa noite, nós nos colocamos, Pai, diante da Tua presença e pedindo a Ti, Senhor, cura, Pai, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas transgressões. Nos ensina, ó Deus, em nome de Jesus, a adorar o Seu nome no meio da tempestade, adorar o Seu nome, Pai, no monte, no vale, no meio da dificuldade. Nos ensina, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, Pai, que podemos entender que estava debaixo de um propósito. Nos ensina nessa noite, Jesus, a caminhar. Quebra nessa noite, Pai, todos os grilhões. Joga por terra em nome de Jesus toda a depressão, toda opressão, todo espírito da morte, em nome de Jesus, caia por terra. Todo espírito do vício caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vai curando a Tua igreja nessa noite, Jesus. Vai abrindo a visão espiritual. Vai jogando por terra, Pai amado, Deus querido, os cobichões dos ouvidos, a cegueira dos seus olhos, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos enxergar o caminho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Será que você pode aplaudir ao Senhor, igreja? Aleluia. Assim eu agradeço a oportunidade.